Olá pessoal, mais uma vez aqui, Sueli Repúlio com Conversa no Divã. Muito obrigado por toda a audiência, obrigado da participação de vocês, eu tenho adorado a participação de vocês, lembrando que o nosso objetivo é sempre ajudar o maior número de pessoas. Então vocês ajudam quando vocês curtem, quando vocês compartilham, né? Quando vocês passam para outras pessoas e quando vocês mandam perguntas, obviamente. Fico muito feliz com isso, tá bom? Hoje a gente vai começar com a pergunta da Patrícia B. Medo de falhar. Qual a maneira de lidar com isso? Então, Patrícia, por que o medo de falhar? Né? O que pode acontecer para você falhar? Quando a gente fala de falha, tipo um carro falha, deu algum problema no motor, deu algum defeito no motor, faltou, sei lá, gasolina, óleo, não sei te falar as peças do carro que podem dar problema, mas assim, aconteceu um problema, o elétrico, o mecânico, todo o carro falha. Medo de falhar que você deve ter medo, é se o seu coração falhar. Só assim, tá? E se você cuida da sua saúde, se você se previne, o medo de falhar que você está falando, ele é totalmente fantasioso. É a sensação de que você não vai alcançar a expectativa do outro, de que você não vai dar certo. Só que você não tem que responder a expectativa de ninguém além das suas. E se as suas forem muito altas, você até precisa rever isso. Então, lidar com o medo de falhar é olhar para a realidade, é sair do emocional. Você não elimina o emocional, mas quando você se coloca numa posição adulta, né, racionalmente, você consegue enxergar. Então, por que está com medo de falhar? Sabe? Por que acontece? Falando agora, eu lembrei. Muitos anos atrás, na época que eu comprei meu primeiro apartamento, eu fui mexer numa janela que estava emperrada e tinha uns trincos lá, estava assim, e eu forcei. E o meu dedão virou para trás. Doeu um pouco, mas na época eu não dei muita bola para aquilo e fiquei com aquele dedo. Ele ficou dolorido alguns dias e eu deixei quieto. A partir dali, o meu dedo começou a falhar. Então, toda vez que eu fazia esse movimento de pegar alguma coisa pesada, esse dedo não segurava, tá? Ele voltava para trás e aí caiu o que estava na minha mão. Então, percebe? Não era uma escolha de eu abrir o dedo. Só que aconteceu, eu machuquei ele internamente e eu não cuidei. Então ele passou a falhar. Eu tive que fazer fisioterapia, eu tive que cuidar. Hoje isso não acontece mais. Mas enquanto eu não fui atrás para cuidar, eu fiquei um bom tempo assim, né, com o dedo falhando. E isso acontecia por um descuido meu. Agora, você falhar nas suas atitudes, naquilo que você precisa, você conseguir um resultado, não tem porquê. O segredo normalmente é se preparar. Só que a gente sabe que uma pessoa que tem medo de falhar, normalmente ela vai se preparar muito para as coisas. Né? Então, quem que você está querendo agradar? Para quem que você está querendo provar que você é boa, que você presta, sabe? Que você tem que se colocar, que você tem que ser perfeita. É um pensamento que gera um sentimento, uma sensação de que você não é bom o suficiente, que você vai falhar, tudo, mas está tudo no plano emocional, não é real. Então você precisa trazer para a realidade, né? Quantas vezes você falhou? Talvez se você estivesse aqui comigo agora e eu te fizesse essa pergunta, talvez você demorasse muito para lembrar de alguma coisa que você falhou. Testa isso com você, tá? Não coloque energia nisso. Muitas vezes a gente põe energia naquilo que a gente não quer viver. A gente precisa aprender a colocar energia naquilo que a gente quer viver. Tá? Então olha para o seu sucesso, olha para quanta coisa boa você já fez, olha quanto resultado você já entregou. Não? Às vezes você vai errar.
e aí faz parte de ser humano, tá bom? Próxima pergunta, Marcinha V. Não consigo mudar um hábito e sei que é ruim para mim. Sempre tento, mas acaba voltando. Que pena, Marcinha, que você não falou qual é o hábito, né? Ajudaria bem mais, mas ainda assim fica tranquilo de responder. Por que a gente cria um hábito? Porque a gente começa a fazer com frequência e a gente se acostuma com aquilo, né? Quando você era pequena, quantas vezes será que a sua mãe mandou você escovar os dentes? Até que isso virasse um hábito. Virou primeiro um hábito, só depois de adulta que você foi se dar conta da importância real de escovar os dentes, do prazer de escovar os dentes, o quanto é preventivo escovar, tal. Tá? Mas você criou o hábito de tanta repetição e a sua mãe ficava te lembrando. Então a gente cria um hábito em função da repetição. Toda vez que você cria um hábito que é porque você ficou repetindo, é porque tem um benefício. Então, no caso de escovar os dentes, primeiro obedecer sua mãe para você não levar um castigo, tá? Depois de adulto, você manteve o hábito porque você sabe que é saudável, que isso previne, que isso vai cuidar da sua saúde. Então, você decide manter o hábito. Quando você tem um hábito que é ruim para você, vou colocar, sei lá, aqui, roer as unhas. Por que uma pessoa rói unha? Primeiro, ela não é gostosa, certo? Não tem um sabor agradável. Segundo, quando você rói muito, você acaba se machucando. Tem gente que sangra, né, o dedo, a cutícula e tal, assim. Por que tem o hábito? Porque aquele hábito vai gerar em você alguma proteção. Vai te proteger de alguma coisa que você não consegue lidar, que você tem medo. Então é como se você se escondesse atrás desse hábito, tá? Uma pessoa que rói unha, ela vai estar muito ansiosa, normalmente ela tem medos escondidos atrás dela, né? Ela tem muito medo de errar, ela é uma pessoa que quer ser perfeita, que não se permite errar, então ela não gosta de muita crítica. Então o próprio movimento, né, ó, ela se esconde, ela esconde metade do rosto quando ela está roendo e ela se castiga porque ela está arrancando pedaço dela, ela está se machucando, então ela está se castigando por não ser perfeita. Então, é um exemplo, né? Não sei qual é o seu hábito, mas toda vez que você tenta, provavelmente você é rigorosa nessa tentativa, porque você sabe, você tem a consciência de que te faz mal, então você quer. Você volta porque você não supriu, não passou a proteger aquilo que o hábito está te levando a proteger. Então, no exemplo do roer a unha, se você trabalha a sua autoestima, essa coisa de ser exigente com você mesmo, se você se permite errar, você entende que você é um ser humano, que você não vai acertar toda vez, que quando você errar você vai aprender com os erros, e que se alguém te condenar, é problema do outro, não é problema seu, você está dando o seu melhor. Quando você elabora essa dor dentro de você, você para de ver, você nem percebe. Vai caindo no esquecimento, porque o que te leva a colocar a mão na boca é o querer se proteger. Tá? Quando você não tem mais essa necessidade de se proteger, você vai parando. Se você prestar atenção, se você associar, no caso de unha, você associa isso a colocar um remedinho amargo para a hora que você colocar na boca, fica amargo e você não pôr. Você acelera o processo. Agora, você só colocar o remedinho e não trabalhar a parte que está te levando a essa proteção, não vai resolver, então vai voltar. Você tenta, você se esforça para fazer, tá? Mas não é natural, porque a hora que aquele medo aparece, aquilo do qual você se sente desprotegida, vai voltar. Então precisa achar o motivo. Aí é muito importante procurar pegar o hábito e ver do que ele está te protegendo. As pessoas não costumam lidar muito com o hábito, porque é uma coisa bastante ampla e ela não é só um hábito. Mas um bom exemplo de como a gente usa coisas ruins para se proteger é a pessoa que fica obesa.
ela usa gordura para se proteger. Ela sabe que faz mal para a saúde, ataca o coração, começa a criar um monte de problema, tudo. Mas ela não consegue parar de comer porque a necessidade de se sentir grande, de se sentir forte, de se proteger, de não sentir as coisas, né? Porque a gordura é isolante, então ela isola os nossos sentimentos. Quando esses sentimentos não são muito grandes, a pessoa vai engordar. Então, ela fala, eu não queria engordar, é ruim estar gorda. Mas, se ela não está emagrecendo, se ela não está parando com os hábitos que a levam a engordar, é porque o ficar gorda, ficar obesa, ainda está protegendo mais, tá? Do que a proteção dela ter uma saúde boa ou dela cuidar da própria saúde. Tá? Então, a gente precisa sempre ver. A gente não faz nada que a gente não tenha ganho. Tá? A gente sempre tem ganho, sempre tem ganho. Às vezes eles são mais disfarçados, às vezes eles são inconscientes, mas tudo que a gente faz é porque a gente tem um ganho. Às vezes o ganho é apanhar. Porque talvez a sua mãe só tinha contato com você, só olhava para você quando ela te batia. Então, quando você apanha, você se sente amado. Você já deve ter escutado milhões de histórias de mulheres que apanham dos companheiros. Por que elas continuam com esses companheiros? Porque talvez é a única forma que ela se sente amada. Então, não se sentir amada se aproxima da morte. Então, é melhor apanhar do que se sentir ignorado. É sério, tá? A gente cria hábitos, a gente cria coisas para nos proteger de coisas que normalmente tem outras maneiras de estar resolvendo, tá bom? Se cuidem, dona Marcinha. Próxima é do Marco DM. Como saber se preciso de ajuda profissional ou se é algo que eu consigo lidar sozinho? Então, na realidade é assim, você tentou lidar sozinho? Você tentou resolver? Você tentou enxergar? Né? É o seu olhar que vai dizer. Se você tentou uma vez, melhorou um pouquinho, mas não resolveu tudo, tente uma segunda. Se não resolver, vai procurar ajuda, não fica sofrendo, não vai perder tempo. Tá? E não dá para falar porque assim, um vício. Tem gente que consegue lidar sozinha e abrir mão daquele vício, porque o ganho que a pessoa tinha não era tão grande assim, então ela consegue lidar sozinha. Tem gente que não consegue lidar sozinha. Então, sabe, brigar, eu brigo nem da minha casa, eu sou super encrenqueira, então eu não consigo mudar isso. Que benefícios você está tendo brigando? Por que você está brigando? O que está te levando? Às vezes é um jogo familiar, onde todo mundo faz parte, o seu papel é de ser encrenqueira na história. Isso traz benefício, porque você se sente fazendo parte daquela família. Então você tem que ser briguenta para se sentir fazer parte. Tá? Então, é uma relação familiar. Cada um tem o seu papel. Você concorda que mesmo que você tenha consciência, vai ser muito complicado você sair disso sem a ajuda profissional? Porque você faz um monte de força para sair e vem o resto da família e fala, você não vai pertencer mais? Você vai sair da família, o seu papel é ser encrenqueiro aqui, vem aqui brigar, vem fazer sua parte. Então, tenta. Não deu certo, não conseguiu, vai procurar ajuda, não fica sofrendo. Né? As pessoas falam, não tenho tempo, não tenho dinheiro. É tudo uma questão de prioridade. Você sempre tem que ser a sua prioridade. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Eduarda C. Sempre acho que não sou bom o suficiente. Como posso melhorar a minha autoestima? Então, a sua consciência já é bem legal aqui, né? Você já sabe que a sua autoestima é baixa e que você sempre acha que você não é bom o suficiente. Preste atenção que você aprendeu isso em algum lugar. Provavelmente com pais muito rígidos, com pais que exigiam muito de você. É muito comum aqueles pais que têm os filhos como troféu. Né? Meus filhos têm que ser perfeitos para eu mostrar para as pessoas o quanto eu sou uma boa mãe ou um bom pai.
E aí essa pessoa fica sempre com a sensação de que ela não fez o suficiente, que ela tem que fazer mais, ou que ela tem que ganhar mais dinheiro, ou que ela tem que subir mais de cargo, ou que ela tem que, sabe, comprar uma casa melhor. Sempre ela não fez o suficiente, porque ela viveu nisso. A mãe dela com a rigidez, e a mãe dela querendo que ela fosse sempre melhor, para mostrar para os amigos o quanto a filha dela era fantástica, que era um troféu na vida dela, ela sempre passava essa ideia. Ah, foi muito legal o que você fez, filha, mas vamos fazer mais, né? Vamos esforçar mais, tá? Tem muitos pais que, na hora de estimular, aumentam a crítica em vez de fazer elogio. Tem pais que não sabem fazer elogios, né? Então aumenta a crítica como se isso fosse estimular. Eu já ouvi mãe falando assim, você começa a elogiar e já acha que tá bom, não vai querer fazer mais nada. Então, as pessoas precisam de elogio. Elas precisam ser reconhecidas, principalmente uma criança. Ela precisa entender que ela está no caminho certo, que ela está fazendo o que deve ser feito, ela está tirando uma boa nota. Ah, não tirou 10, tá bem. Mas 8 já está ótimo, sabe? Ela passou de ano. Talvez aquela matéria não é uma matéria que é a prioridade na vida dela. Mas ela fez, ela passou, beleza, ela vai se empenhar mais e ser melhor naquilo que ela é boa. Tá? Então, continua olhando, né? Tendo essa visão e para quem você está querendo prestar contas. Guarda, pensa assim, você tem a sua vida, você vive a sua vida, tem as suas escolhas, tem o seu trabalho, o seu estudo, sua família, sei lá, a sua vida, tá? Dentro de você existem algumas pessoas que você colocou aí dentro. Né? Seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, uma prima, um professor, tal, que fica aí dentro buzinando coisas, que você acaba agindo de acordo com essa pessoa te emperra, tá? E ela te emperra, não porque ela quer te emperrar ou porque ela é maldosa, não, porque ela tem as dificuldades dela. Imagina uma cena assim, você está querendo andar, você está junto com alguém, você está preso junto a essa pessoa, sei lá, amarrado. Você quer correr mais, essa pessoa não aguenta. Quando você está amarrado a essa pessoa, além da força que você põe para você correr, você vai precisar de força para arrastar a pessoa junto. É óbvio que a sua produtividade em todos os sentidos vai diminuir. Tem que cortar essas amarras. Então tem que tirar de dentro de você esse pai, essa mãe que fica lá buzinando, você não fez o suficiente, você ainda não é boa, você tem que fazer mais, tem que cortar. Estou falando para você abandonar seus pais, para você brigar com eles, não falar mais com eles? Não. Estou falando para você tirar essa imagem dentro de você a respeito desses pais, do jeito que eles eram de quando você era criança. Hoje você honra os seus pais sendo feliz. E não querendo ficar correndo atrás das coisas. Hoje é o que você quer. Né? Você fala, a sensação de que não sou boa o suficiente. Então, o que você quer de verdade? Talvez você nem queira fazer isso que você está fazendo, né? Será que você quer essa excelência? Sim. Há muitos anos atrás, o meu sonho era ser milionária. Porque eu ficava imaginando, eu contando para o meu pai que eu estava milionária. O orgulho que isso ia dar para ele. Na verdade que eu fui crescendo, não é meu objetivo. Primeiro, não sou o tipo de pessoa que vai lidar com financeiro, com finanças, com empreendedorismo. Não é a minha praia isso. Eu não quero ficar administrando um monte de coisa. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter tranquilidade financeira. Né? Eu falo que para mim, assim, eu quero ter dinheiro que pague tudo que eu tenho vontade de fazer. Só isso. Não quero acumular fortunas, nada disso. Hoje eu tenho total consciência que quando eu falava que eu queria ser milionária, era para mostrar para o meu pai. Nunca foi um desejo meu. É libertador quando você se dá conta de qual é o seu real desejo, o que você quer. Tá? Então, olha para dentro de você, vê o que você quer e aí você vai se empenhar. E você determina o quanto é o suficiente para você ser boa. O quanto você quer saber a respeito de cada coisa. Um hobby, normalmente você não sabe tomar fundo alguma coisa. Talvez sim, mas você determina
tá? E você vai ser boa o suficiente todo quanto você desejar, tá bom? Agora nós vamos à pergunta do Eduardo V. O Eduardo pergunta: o que fazer quando sinto que estou me sabotando, deixando de fazer algo que eu preciso fazer? Então, Eduardo, na realidade, assim, que bom que você já tem essa consciência. Você já percebeu que você está se sabotando, né? A pergunta é por que você está se sabotando? Quando tem alguma coisa que você precisa fazer, mas que você não quer fazer, é muito comum você se sabotar. Por que você está precisando fazer uma coisa que você não quer fazer? Se for profissionalmente, vamos supor, você está no emprego, seu chefe manda você fazer uma tarefa que você não quer fazer, porque você não gosta. A pergunta é, foi combinado que aquela seria a sua responsabilidade? Você se comprometeu quando você foi contratado a fazer aquela tarefa? Se você aceitou, desculpa, você vai ter que fazer. Você que aceitou. Então, você renegocia o contrato com seu chefe e você muda de emprego. Porque se você assumiu a responsabilidade que você ia fazer aquela tarefa, agora, seu chefe pediu para você fazer uma coisa que não estava combinado. Não pediu um favor particular, ou uma tarefa de outra pessoa, tudo. Aí você tem que aprender a falar não. Né? Se é uma vez, é muito difícil uma pessoa falar não e não fazer, porque você pode ajudar, sem problema. Mas se esse chefe começa a abusar e começa a te pedir, já que você não falou não a primeira vez, ele começa a te pedir com recorrência, você tem que falar. Falou assim, olha, desculpa, mas eu não gosto de fazer isso, não está dentro das minhas tarefas, e eu preferia que você pedisse para outra pessoa. Ah, mas ele não vai gostar. Pode ser que sim. Mas ele que está vencendo o sinal, ele que está fazendo alguma coisa errada. Ah, e se ele me mandar embora? Talvez o universo esteja preparando um melhor emprego para você. Porque o cara está falando que ele não te respeita. Você quer continuar trabalhando com um cara que não te respeita? Né? Talvez é uma maneira do universo trazer que você tem que mudar, que você tem que, sabe, mudar de rumo, mudar de emprego, mudar de cargo, sei lá, mas fazer alguma coisa. Você não pode ficar aceitando. Por quê? Você já percebeu que se você continuar fazendo, você vai se sabotar. E se você se sabota fazendo dar errado, o seu chefe também vai ficar bravo. Porque foi um favor particular que ele te pediu. Aí ele pede. Você não falou que não quer fazer, mas você erra toda vez que você faz. Não vai ser diferente, tá? Aqui usando esse exemplo, né? Mas assim, na vida a gente tem algumas tarefas, alguns compromissos, algumas responsabilidades que a gente sempre precisa avaliar antes. Toda vez que você não consegue falar não para alguém, você está arrumando um problema para você. Porque se você não falou não, significa que você falou sim, significa que a pessoa vai contar com você para fazer aquilo. E aí você não fazer, ou você fazer errado e ficar sabotando, isso vai trazer um problema. Então, quando você traz isso como um hábito, né? O que você faz quando você fica se sabotando? Avalie se você está com vontade de fazer aquilo. Sabe? Se você quer fazer mesmo, sabe? Por que você está sabotando? Por que não está dando certo? Né? Por que você está fugindo daquilo? E avalia. Algumas coisas, ainda quando a gente fala de emprego, às vezes a gente é obrigado, muita gente segue uma carreira que não é o que a pessoa queria. Por influência dos pais, ou porque lá pequena acreditou que aquilo dava dinheiro e tal, e segue uma carreira e a pessoa não está satisfeita, ela não gosta do que ela faz. Organize-se para fazer uma mudança de carreira e vai fazer aquilo que você gosta. Senão é muito natural que você fique se sabotando. E aí eu digo, às vezes a sabotagem é quebrar uma coisa, não fazer direito, é perder uma hora. Às vezes a sabotagem é se machucar, é ficar doente. Então você não pode fazer isso com você. Você tem que assumir aquilo que você quer e tal. E se tem, às vezes tem uma tarefa que no todo você gosta muito, mas tem uma partezinha que você odeia fazer. Ou você vai arrumar alguém para delegar, ou você vai pagar alguém para fazer, ou você vai aprender a gostar daquilo. Não tem outra opção.
Aprender a gostar normalmente é o caminho mais curto e mais fácil. Tá? Assim, não vai depender de ninguém. Mas às vezes é coisa muito chata, assim, não está afim realmente, aí você vai pagar para fazer. Ah, mas não tem dinheiro. Então, não ter dinheiro faz parte da sabotagem. Não ter dinheiro para pagar para alguém fazer uma coisa que você não quer fazer. Tem que resolver. Enquanto você não tem dinheiro, você tem que continuar fazendo. Talvez isso seja um estímulo para você ganhar mais dinheiro para poder pagar. Tá bom? Então, assim, super legal que você já tenha consciência disso, tá? Mas não fica sofrendo, tá? Não fica se sabotando, porque aí você fica se criticando o tempo inteiro, dá trabalho, né? Você tem que refazer coisa, tudo. Então, não entra nessa rotina, tá? Muda isso. Agora temos a pergunta do Jairo F. Como lidar com a ansiedade quando o problema é algo no futuro, mas já me afeta no presente? Então, na realidade, Jairo, a ansiedade, ela sempre vai te afetar o presente. E por que ela afeta o presente? Porque você está rejeitando o presente. Porque você fala assim, o problema é algo no futuro. Você deu a resposta. Então, deixa para ver isso no futuro. Não dá para fazer hoje o que você vai fazer amanhã. Pensa assim, vou sentar agora e vou comer pelo mês inteiro. Assim não tem trabalho, eu não gasto tempo de ficar todo dia tendo lá, comer várias vezes ao dia. Eu sento, ponho tudo que eu vou comer no mês inteiro e como agora. Dá para fazer? Não dá. Então, o que é para ser feito hoje, é para ser feito hoje. O que é de amanhã, é para ser feito amanhã, é para ser vivido amanhã. Muito provavelmente, quando a pessoa fica ansiosa, o futuro é aquilo que vai te trazer a solução. Quando você chegar lá nesse futuro, na hora certa de você lidar com aquilo, muita coisa já está resolvida, muita coisa já aconteceu. Então, é literalmente fazer essa troca. O que é de amanhã, não dá para resolver hoje. Não dá para querer saber. Eu organizo, sei lá, uma festa. Eu organizo uma viagem. Então, eu me preparo até para problemas que possam acontecer. Né? Então, vou levar, sei lá, dinheiro, roupa, tá, não sei o que lá. Mas não tem como eu viver o dia de amanhã hoje. Então, eu me preparo para algumas coisas, mas às vezes dá errado. Não dá para adiantar. Sabe? Não dá para viver aquilo que eu vou viver amanhã, eu já vivo hoje para dar uma adiantada. Isso não existe. E quanto à ansiedade hoje, tem sido um mal aí que tem acometido muitas pessoas, que é essa ansiedade, né? De querer resolver, quer adiantar. Por que quer adiantar? Quer ficar sem fazer nada amanhã? Não vai aparecer coisa, até porque se você vive hoje, você quer viver amanhã você vai querer viver depois da manhã, então não vai adiantar nada, tá? Então, vive presente, tá? Um bom exercício para lidar com a ansiedade e para viver esse presente é a gente demarcar as coisas, né? Vou dar assim uma super dica, um exercício que eu costumo ensinar em consultório. Separa onde você estiver, seu quarto, em qualquer cômodo da sua casa, você para e você olha tudo que está em volta, observa tudo. Provavelmente você vai observar até coisas que você não está habituado, que cor, nossa, ali tem, sei lá, uma traça, sabe? Ah, tem aquela caixa em cima do armário, tá? Olha tudo, tudo, tá? Registra o máximo de informação. Aí você fecha os olhos, tá? E de olhos fechados, dá essa passa, lembra de tudo que você acabou de ver. Você vai perceber que, embora você vai ter uma lembrança recente, você vai lembrar da maioria das coisas que você acabou de enxergar, uma coisa é a realidade, outra coisa é o que você está imaginando. Então, assim, quando você está de olho aberto, esse é o hoje. Quando você está sentado na cama, observando tudo em volta, você está sentindo seu bumbum na cama, o seu braço talvez apoiado em algum lugar, o calor, um ventinho, tá, um aroma, tal. A hora que você lembra,
né? Porque eu pedi para você ver tudo de novo, eu pedi só para ver, não para sentir nada. Você vai só ver e aí você começa a enxergar a diferença disso. Então estou aqui agora neste momento. E aí a pessoa que é muito ansiosa, ela pode fazer não de uma maneira assim mais demorada, de alguns minutos, mas ela pode fazer de uma forma instantânea. É assim, parar, é assim, aonde eu estou? O que eu estou sentindo agora? O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou com a mão em cima da mesa, ela é dura, mas ela é lisinha, é gostoso, não estou sentindo nem frio nem calor, aqui está um ambiente claro. Essa é a minha realidade, esse é o meu agora. Daqui a um minuto pode ser diferente, mas agora é desse jeito. Então eu tomo consciência desse agora. Se você começa a fazer isso algumas vezes por dia, você começa a se acostumar a viver mais o presente. Só isso não vai mudar tudo, mas é uma ferramenta que te ajuda muito a começar a viver mais no presente. Tá bom? Uma super dica, pratica, tá? Lembra, né? Quando eu dou dica, quando eu falo, tem que praticar. Só ficar sabendo, só conhecimento não muda nada, tá bom? Foi do Jairo. Agora temos aqui uma pergunta do Felipe. O Felipe pergunta: desde quando você atua como psicóloga e o que te motivou a ser psicóloga? Olá, Felipe. Eu fazia magistério, né, no segundo grau, e no último ano do magistério eu tive um professor de psicologia que ele trouxe a paixão da psicologia dele para mim. Ele era muito legal, ele era muito didático, ele trazia ferramentas, exercícios, ele me apresentou a magia que tem dentro da cabeça do ser humano. Eu fiquei assim apaixonada pelo assunto. Tá? E comecei, assim, naquele ano eu pedi indicação de livros, não só o que ele mandava ler, mas eu me aprofundei, porque eu fiquei encantada com a mente humana, né? De pensar que a gente tem problemas e que a gente pode mudar esses problemas, né? Como isso acontece. Já era uma coisa natural minha, eu sempre tive, como pessoa, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Como característica pessoal também eu gosto muito de falar, eu gosto de me comunicar. Então começou a juntar e eu achei que poderia ser uma boa coisa. Eu aí entrei na faculdade. Na faculdade eu fui uma aluna exemplar, porque eu era realmente apaixonada pelos assuntos, eu gostava muito. Eu lembro que na época o meu pai tentou me incentivar a trabalhar na área empresarial, como psicólogo, porque ele falou que ganhava mais dinheiro e tal, que ia ter mais estabilidade. Eu nunca aceitei isso, porque eu queria conversar com as pessoas, eu queria ajudar as pessoas, queria decifrar. Então, assim, eu literalmente me apaixonei muito por isso. Na época que eu estava na faculdade, eu casei, eu engravidei, então teve uma pausinha aí, né? Um período onde eu trabalhei bem pouco, porque as crianças eram pequenas e tal, mas sempre foi a minha paixão, isso sempre foi uma coisa muito forte dentro de mim, e o que, assim, eu fiz a faculdade e comecei, só que eu me encantei quando eu comecei a ter resultados, né? Eu falo, o universo foi muito generoso, porque eu fazia terapia com uma terapeuta e ela usava a linha de análise transacional. E aí, a análise transacional é uma linha da psicologia que é relativamente nova e que ela é muito prática e objetiva. Na faculdade, hoje eu não sei como que está, mas naquela época, né, 40 anos atrás, naquela época só se citava análise transacional, não se falava. Mas eu tinha essa terapeuta, então quando eu me formei, eu perguntei para a minha terapeuta: que linha é essa que você trabalha aqui? Eu não vi na faculdade e tal, porque ela é direta, ela é clara, né, tal. E aí ela falou, e aí eu fui procurar fazer especialização de análise transacional. Então, meio que imediatamente eu já comecei a fazer, aí foram mais 3 anos de análise transacional,
que é uma linha que tem tudo a ver comigo. Então, ver o resultado, ver o paciente conquistando as coisas, né? Eu falo, o paciente vem e traz o assunto, é muito legal de ajudar, né? De acolher uma dor, resolver uma dificuldade. Mas é impagável você comemorar o sucesso do paciente junto com ele. Eu fico encantada, eu me emociono quando o paciente conquista as coisas, sabe? E que eu fiz parte daquilo, né? Que eu ajudei a ele enxergar o melhor dele, né? Eu não faço nada pelo paciente, mas eu ajudo ele a enxergar os valores que ele tem a respeito dele mesmo, para que ele prossiga. E isso, sim, é encantador, né? Eu até hoje sou apaixonada pela minha profissão. Não tem um dia que eu acorde com uma vontade para trabalhar, ou que eu tenha preguiça, porque eu adoro e tem muito a ver comigo, né? Que tem essa história de comemorar as coisas, essa história de que cada paciente traz um assunto num dia. Sempre tem novidade, eu nunca sei como vai ser o meu dia de trabalho. Ele vai trazer uma situação que às vezes tem uma emoção, às vezes tem outra, às vezes tem soluções e tal. Então, assim, é inovador e eu gosto disso, isso tem a ver com a minha pessoa. Tá? Então, eu continuo apaixonada e o que me motiva é ver o sucesso, é comemorar o sucesso das pessoas. Tá bom? Felipe, eu não sei se você perguntou porque se você está em vias de fazer uma faculdade de psicologia, se você está pensando, ou se foi porque você me conheceu aí na internet e quis saber um pouco mais de mim, mas assim, todo mundo que vem falar para mim que tem vontade de fazer psicologia, eu incentivo, sabe? Eu continuo achando que as emoções do ser humano é uma coisa fantástica, né? Mesmo quando a gente toma decisões erradas, o que nos levou a fazer aquilo, né? O quanto a gente arquiteta, né? A inteligência que a gente tem, assim, é encantador ver tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado. E vamos à nossa última pergunta. É do Leandro B. Estou criando um produto online. Fazer e estruturar não está sendo um problema. Sou dedicado e responsável. Mas está chegando a hora de vender. Aí eu começo a arrumar problemas e eu sei que eu fico fugindo disso. Porque eu tenho tanto medo de vender, se eu tenho certeza que o meu produto é bom. Leandro, lembra quando eu falei que a gente traz uma herança genética que não é só física, né? Que ela é emocional. E segundo as teorias, a gente pode carregar essa herança até por 10 gerações. Então, quando eu era criança, eu escutava dos meus pais, se você não estudar, você vai acabar sendo vendedora. A ideia de ser um vendedor há 50, 55 anos atrás, era a ideia de que quando a pessoa não tinha opção, quando ela não tinha valor, então como a última alternativa ela ia ser vendedor, tá? Não estou aqui para julgar isso, mas é para lembrar que eu escutei isso. Então, eu lembro que a sociedade falava isso na época. Então, por que tanta gente tem vergonha de vender? Porque provavelmente tem crenças internas, né, que se criaram resistências, tá? Que se eu for vendedora é porque não tinha nada melhor, porque eu não consegui nada melhor. Então vem uma autodepreciação ou até a ideia de que as pessoas vão te depreciar. Esse é um dos motivos, não é o único, mas ele pode ser bastante forte e precisa enxergar para isso, precisa validar. Hoje com a internet a gente fica sabendo de muita coisa, então a gente sabe que tem cursos para vendedor, tem vendedores ótimos, tá? Tem técnica de vendas. Vamos lembrar? Tem gente que às vezes é arredio, mas normalmente as pessoas são arredias a vendedor chato, né? Que é aquele manipulador, que é aquele que quer te empurrar, que ele quer vender a qualquer custo. Então esse não é um vendedor sério, ele não é um bom vendedor. Mas em qualquer profissão a gente tem pessoas que são ruins, que não são boas profissionais. Tá? Então, você não precisa ser o vendedor chato, não precisa ser o vendedor ruim, não precisa ser o vendedor que manipula para conseguir. Tá? Então, você vai usar as técnicas e aprender e poder passar isso adiante. A outra ideia é, quando a pessoa vai vender um produto dela, você pode até ter olhado e falar, não, meu produto está bom.
mas sempre tem uma duvidazinha lá no fundo do julgamento que vai vir. Tem gente que deixa de apresentar ou deixa de vender, deixa de fazer alguma coisa porque ela acredita que pode ser ruim. Aí eu achei ótimo, mas se alguém criticar, e se alguém falar mal, e se eu que estiver enganado, sabe? E se isso aqui é uma porcaria, e se eu que não soube fazer as coisas e estou achando isso, né? Então a pessoa se coloca numa posição de vulnerabilidade para o julgamento, como se as pessoas fossem te condenar. Você vai vender um produto, não é 100% da população mundial que vai gostar do seu produto, certo? Você tem consciência disso, né? Algumas não vão gostar, algumas não precisam do seu produto, e isso não é um problema. Tá? Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito sucesso com o seu produto, muita gente comprar, e ainda assim ser uma porcentagem bem pequena da população mundial. Concorda que isso ainda vai ser ótimo? Tá? Então, olhar para as resistências que você tem em relação à atitude de vender, o como que é se expor, o como é se colocar, né? O quanto você está aberto, porque você vai vender, você se expõe, né? Você dá margem para que a pessoa critique o seu produto e você, porque você está lá se expondo, você está lá fazendo e tal. Então, o medo vem de ideias pré-concebidas, tá? Do que as pessoas vão pensar. E assim, ter a consciência de que não é todo mundo que vai gostar de você, de que não é todo mundo que vai gostar do seu produto, não é todo mundo que quer comprar o seu produto, tá? Que tem interesse, que vai ser importante para a pessoa, pode ser que tenha pessoas que para ela aquilo não é nada, é indiferente, tá? Então, começar a enumerar essas resistências e olhar para cada uma delas. Ah, fulano não precisa do meu produto. Tudo bem, ok. Ah, o outro fulano não gostou do meu produto. Tá bom, vamos para o próximo. Fila anda, sabe? Você continua expondo, porque vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai comprar, vai ter gente que vai dar valor para aquilo. Não adianta ficar empacado nas suas crenças que viraram resistências dentro de você e que te impedem, porque pensa, você cria o produto, você estrutura, você faz tudo, você se dedica, aí você não vende. Para que serviu? Você jogou energia, conhecimento, dinheiro fora e vai ficar com isso parado? Tá? Então, você não merece fazer isso com você mesmo. Precisa expor, sabe? É parar de ter medo do julgamento do outro. Quando uma pessoa fala que não gosta do seu produto, raramente alguém vem falar isso para você. A pessoa vai falar só que não quer comprar. Mas eu sei que na sua fantasia parece que a pessoa vai vir falar que não gosta do seu produto ou que o seu produto é uma porcaria. Lembra, ela só não gosta do seu produto. Ela não está falando que ela te odeia, tá? Que você não presta para nada ou que você não sabe fazer nada. Não, ela só não gostou do seu produto. Imagina cada produto que escuta não ia ficar triste, sabe? Não. Tem um dia que você vai no mercado, você compra banana, outro dia você compra laranja, sabe? A banana vai ficar triste. Tá? É normal. Tá? Então, não se preocupe com o julgamento das pessoas, com essa avaliação das pessoas. É muito legal quando você fala, eu acho que o meu produto é bom. Isso significa que você se dedicou, que você olhou para isso, que você está preocupado em ofertar uma coisa legal. Tá? Eu acho que tem vários passos aí, né? Quando você fala, imagino que você já tenha feito aí uma avaliação de ver se os concorrentes, né? De ver o que eles estão oferecendo e tal. Eu acho que esse julgamento do meu produto é bom, só tomar cuidado para isso não ser uma sabotagem, tá? Tenha certeza disso. Então, é legal às vezes você pedir opinião, mas não é pedir opinião do vizinho, é pedir opinião de alguém que tem sucesso, alguém que faz isso que você está fazendo, alguém que sabe vender, tá? Peça opinião de pessoas que sabem do que você está apresentando. Elas vão te dar algumas dicas, tá? E quando elas são boas, elas nunca vão te rebaixar e te criticar. Elas podem falar coisas que você pode melhorar. E aí você melhora ainda mais o seu produto e acaba com essas resistências, tá? Então, bora lá vender, sabe? Não fica parado não, segue adiante e assim, não importa o que o outro pensa de você, né? E isso não é só para o Leandro, mas todo mundo que eu conversei hoje,
tá? Grande parte do problema das pessoas é porque elas estão preocupadas com o que o outro pensa, com o que o outro acha, como que o outro te olha, como que o outro te avalia. O outro não é importante na sua vida. Você é a melhor pessoa para se olhar, para se valorizar, para até se autocriticar de uma maneira coerente, né? Só que eu não estou fazendo bem, eu posso fazer melhor, mas é assim, é a sua opinião que importa. E você precisa ser honesto e coerente quando você olha para as suas coisas. Olha todos os sucessos que você já conseguiu, tudo que você já avançou. Comemora isso, sabe? Vive esse sucesso, comemora as suas coisas, bota energia naquilo que você quer viver, tá bom? Mais uma vez eu pedi para vocês, curtam, compartilhem, passem adiante, continuem me mandando perguntas, tá? Se às vezes vocês têm uma pergunta em mente e eu não estou com a caixinha lá aberta, pode mandar no meu inbox, tá? Sem problema nenhum, porque depois eu transfiro aqui para a listinha, tá? Mas lembrando, né? O objetivo é ajudar as pessoas a serem cada dia mais felizes, estarem cada dia mais em paz consigo mesmo, tá bom? Muito obrigado pela atenção.